Noite, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui no Ar com Jé Fonseca, aqui pelo BRT Channel, que passa em 198 países e pelo Brasil inteiro, né? Bom, hoje eu vim trazer um assunto que está em discussão aí já faz algumas semanas. Muitas mamães vieram me pedir para tirar algumas dúvidas, inclusive eu anotei algumas perguntinhas, separei. E aí nós convidamos o doutor André. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Olha, muito obrigada, eu sei que deve estar corrida aí, obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? A correria do dia a dia realmente está complicado mesmo, mas sempre tem espaço aí para a gente conversar. Que bom. Doutor, eu acredito que o senhor deve estar sendo muito procurado, né, para tirar as dúvidas sobre a vacinação que teve início agora, né, infantil, na Covid-19, mas ainda continua. Não sei se é por conta, às vezes, de algumas notícias, pessoas que soltam, né, algumas dúvidas, continua ainda muito essa dúvida. A gente colocou enquetes nas nossas redes sociais, então a gente separou as principais dúvidas para o senhor estar respondendo. E uma das primeiras é a respeito, falaram qual que é a vacina que vai dar nas crianças é a mesma aplicada no adulto? Qual que é a diferença? Não, a vacina que é dada na criança, ela não é, ela é do mesmo fabricante, tá? Então, a gente tem, por enquanto, somente a vacina da Pfizer, que está aprovada, né, para uso em criança, em menores de 18 anos e agora também na faixa etária de 5 a 11 anos. A quantidade do imunizante da vacina da faixa etária de 5 a 11 anos é uma dose um terço menor, né? Então, ela tem 10 microgramas, inclusive, ela é identificada com a tampa de outra cor, né? A cor laranja, ao passo que a vacina dos adolescentes e do adulto, ela tem uma dosagem um pouquinho maior. Mas Então, essa é a principal diferença. é bom que já é um modo também de quem estiver acompanhando a criança até a sala de vacinação, prestar atenção, então, na corzinha laranja, já é mais uma segurança, né? Com certeza. E a gente, assim, o Brasil, a gente tem uma experiência já do Programa Nacional de Imunizações já de mais de 45 anos. Então, toda essa logística, ela, a partir do momento que ela foi aprovada, né, pela Anvisa, é preciso um tempo para você preparar as salas rapidamente de vacina e poder oferecer isso daí para as crianças de uma forma segura, né? Então, tanto que Uhum. boa parte dos locais está fazendo, inclusive em locais separados, para justamente evitar essa eventual confusão que Qualquer aconteça. tipo de confusão, né? E tem uma outra dúvida também, que até uma pergunta que, assim, eu escutei bastante. Qual criança, no caso, não poderia vacinar? Então, a gente tem o estudo que foi feito para avaliar a segurança da criança, ela não incluiu crianças que têm imunodeficiências, né, déficits de imunidade, Uhum. crianças que estão fazendo uso de medicações que diminuam a imunidade. Então, são crianças que, nesse momento, aí deve ser ponderado de acordo com o médico, né, de cada criança. Então, nesses grupos, a vacina ela não foi estudada. Então, a gente não sabe se ela vai funcionar ou não, né? Então, isso é uma coisa do próprio estudo em si, original da Pfizer. E é só qualquer coisa procurar o seu médico também, né? Tirar alguma dúvida, se tiver dúvida, olha, meu filho toma esse tipo de medicamento, tem isso, né? Tira dúvidas, né? Que eu acho que é o melhor que a gente tem que fazer, né? Tirando essas duas categorias que eu falei, crianças com outras comorbidades, né, que a gente chama, elas foram incluídas nos testes, né, iniciais. Então, aí inclui criança, por exemplo, obesa, asmática, então todas essas Uhum. categorias assim que as pessoas têm dúvidas e tal, elas foram incluídas, mas as que têm deficiência na imunidade, aí não, essas não foram incluídas, então a gente teria que avaliar caso a caso e idealmente consultar cada médico, né?
Acho que é a melhor coisa a se fazer, né? E outra dúvida também que a gente tem é a quantidade de vacinas a serem tomadas. Provavelmente vai ser como nós adultos também, de ter a primeira, depois vem a segunda, depois vem a reforço. Vocês já sabem mais ou menos isso? O esquema que foi preconizado para essa série inicial são de 2 doses. Travou? Então, a Oi? gente ainda não. O esquema que foi Acho que preconizado. travou. Travou? Travou. Aí, voltou. Voltou. Então, o Isso. esquema que foi preconizado aí para essa população de 5 a 11 anos foi de 2 doses. Então, a princípio, o calendário, o esquema completo inclui esse tipo de 2 doses, né? Então, Uhum. a gente ainda não sabe o comportamento da Covid, se ele vai se assemelhar, por exemplo, ao da influenza, que é um vírus que a cada ano a pessoa tem que receber a vacina. Isso porque o Uhum. vírus ele vai mudando, né, ao longo dos meses e em determinado momento prevalece uma variante ou uma cepa, né, Não, né? fique, que fique mais aí comum no mundo. Então, é por esse motivo que as vacinas elas acabam sendo atualizadas, né? Mas isso é uma coisa que a gente ainda não tem certeza. Mas se tratando em vírus respiratório, como é a Covid, é Provavelmente, né? muito provável que isso aconteça. Tem uma outra pessoa que me mandou aqui nas redes sociais, tem até a ver com o que eu já teria colocado na pauta, que ele falou assim, muitas teorias sobre doenças futuras, alteração no RNA, o que seria isso? Não sei. Eu acho que ele quis dizer sobre as contraindicações, né, que possa ter no futuro ou no futuro próximo por conta da vacina. Existem essas contraindicações, foram comprovadas, porque eu vejo que muita mãe ainda está relutante, né, relutante por conta dessas possíveis contraindicações. Tem alguma coisa ou não, algum caso específico, né? Quando uma vacina ela é aprovada, ela passa por uma série de testes, né? Então, a gente, de uma forma bem simples, assim, para o pessoal entender, existe uma fase inicial, que a gente testa a vacina em animais de laboratório, aí depois você testa, se der certo, aquilo ali tem um perfil de segurança e eficácia, aquilo passa para humanos, né? Um teste em humanos com um número pequeno de candidatos. Se aquilo deu certo, você amplia aquele número de pessoas, e aí com populações assim grandes, de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Se passar por essa fase, ainda tem a análise das agências regulatórias internacionais. Então, ele vai ser analisado e tudo, se tiver tudo ok, é liberado. Então, é esse o momento que foi liberado a vacina da Pfizer, especificamente. Ainda assim, depois da vacina aprovada, existem os estudos que são chamados pós-comercialização. Ou seja, depois que a vacina já está aprovada, você continua fazendo estudos para verificar aí o perfil de segurança e determinados efeitos colaterais que possam acontecer a médio e longo prazo. Uhum. Por, por conta da doença ser uma doença nova, obviamente a gente só tem estudos aí de curto prazo, né? Ou seja, em torno de 3, 4 meses no máximo. Então, nesse período, os efeitos colaterais que aconteceram, eles foram semelhantes aos que a gente tem em outras vacinas. Muito Mas, pequeno, né, doutor? É uma coisa muito que a gente já tem nas outras vacinas, que a gente está nos nossos filhos desde quando nasce, né? Seria uma febre, um incômodozinho no braço, né? Nada que fosse algo que a mãe deveria se preocupar, né, ao vacinar a criança, né? os estudos eles vão continuar, né? Então, assim, numa situação normal, você realmente teria que ter um tempo maior de estudo para Uhum. ter aí o perfil de médio e longo prazo. Agora, considerando aí a importância da doença, né, como uma A pandemia, urgência, né, né?
como uma pandemia, a gente coloca esse custo-benefício aí na balança, né? Então, realmente, talvez seja interessante as pessoas levarem aí os filhos para fazer essa vacina. Doutor, para encerrar, eu gostaria que você deixasse assim um conselho ou uma mensagem como médico para todas nós mães, né, que estamos aí agora, já iniciou, né, as vacinas, mas para aquelas que ainda têm alguma dúvida sobre a segurança da vacina. Eu acho que assim, o principal recado que a gente tem visto para as mães é que a vacina da Covid ela é uma dessas vacinas. A gente tem um calendário vacinal repleto de outras vacinas e que, por conta da pandemia, muita gente atrasou, né, o calendário normal das vacinas que já são aí disponibilizadas há muito tempo. Então, isso é uma coisa realmente preocupante, porque além da Covid, a gente tem sarampo, tétano, As difteria, outras, né? tem as outras. E a gente tem visto que a quantidade de crianças que tem o cartão atrasado é uma coisa assim significativa. Então, além não só a Covid, aproveitar a ida lá ao posto para acertar também as outras Foi colocar um dia, né, vacinas. o cartão de vacina, que é muito importante, né? Importantíssimo. Então, acho que esse é o maior alerta assim para as famílias fazerem isso também, aproveitar e ver o que está atrasado e acertar o mais rápido possível. Doutor, eu queria muito agradecer esse espacinho aqui, sei que está corrido aí, muito obrigada, mas eu acho que é muito útil que a gente falar cada vez mais, né? O pessoal que, com tudo que nós estamos vivendo, a gente tem sim que vacinar, a vacina salva, a gente vê aí o surto que está tendo, mas a diminuição de mortes, né? Aí já é gritante, então eu acho que vale a pena a gente estar sempre trazendo informações. Então, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço a todos, estou à disposição aí para futuros encontros com você. Tá Com joia? certeza a gente Forte vai. abraço, fiquem com Deus aí. Um abraço. Muito obrigada, viu? Bom trabalho. Tchau. Tchau. Bom, gente, vocês viram como foi super importante tirar todas essas dúvidas, né? Então, mais uma vez eu falo, vacina sim, vacina salva vidas. A gente dá vacina nos nossos filhos desde pequeno. Eu sei que é bem comum a gente ter dúvidas pro novo, né? Porque foi tudo tão rápido, tão inesperado. Mas são pessoas, são cientistas que correram atrás, trabalharam dia e noite para que a gente pudesse ter um pouquinho de paz. Então, vacina sim. E agora, para falar de coisa boa, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô aí lutando para fazer um regime e tá curtindo toda vez que eu coloco umas receitinhas lá, fitness e tal, e eu resolvi trazer pro programa algumas dessas que eu tô fazendo em casa. E hoje não vai ser diferente, tá? Então, para finalizar o nosso programa de hoje, um pouquinho mais leve, uma receitinha que foi uma delícia de fazer, uma delícia de comer e serve até também para os pequenos, ó, tá? Então, couve-flor no forno com alho, pimenta do reino, orégano, olha, eu posso dizer que ficou maravilhoso, tá? E é isso, eu espero que vocês curtam. Um beijo, fica aí até o final da receita. Tchau! Uma receitinha muito fácil, mas muito gostosa e muito saudável. Então vamos aos ingredientes. Pegue uma couve-flor, desmonte ela, coloque em uma vasilha, esprema um limão, coloque um pouco da pimenta do reino, sal, azeite e misture bem toda nessa vasilha, até você sentir que o tempero pegou bem na couve-flor. Ah, e no final coloque 3 alhos dentro dessa vasilha também.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here